aqueles homens envolvidos nisso tudo e querendo invadir a casa e sendo punidos ali pelos anjos e a madrugada toda passando e eles ali, o texto mostra que eles não faziam a menor ideia de que em poucas horas, dá para contar nos dedos da mão, poucas horas lhes restavam. E a palavra de Deus ensina que o juízo de Deus é desse jeito, ele é repentino, ele é inesperado. E mais, além disso mostrar um padrão no modo como Deus age, mostra também um padrão no modo como o ímpio age. O ímpio, ele em face da proximidade do juízo, ele continua levando a sua vida normal. Ele come, bebe, se casa, se dá em casamento, e a coisa vai caminhando normalmente. Ele não dá atenção, ele não tem percepção da urgência. Essa é uma das marcas da mente incrédula. A mente incrédula, quando descrita nas Escrituras, é incapaz de perceber o perigo e a urgência da fuga. Eles não percebem isso. E por causa dessa história, junto com a história do dilúvio de Noé, o Senhor Jesus, ele se apega a isso em Lucas 17 e realça esse aspecto. Ele fala que quando ele voltar, que será também um momento de terrível juízo, vai ser exatamente igual. Vai ser exatamente assim. O juízo virá de forma repentina e as pessoas daqueles dias, que podem ser os nossos dias, não sabemos, elas serão pegas desprevenidas. Elas estarão levando as suas vidas normalmente, sem saber que o juízo está ali, às portas. Que a mão de Deus, o seu martelo, o seu machado está chegando, está sendo abaixado, a humanidade está prestes a ser golpeada, mas eles não percebem isso. Vejam, o Senhor Jesus nos alerta acerca disso em Lucas 17. Veja o que diz Lucas 17, o Senhor Jesus também fala desse episódio, e ele estabelece aí um padrão, existe um padrão aí. Então não se assuste quando você fala dessas coisas com os incrédulos e eles dão de ombros. Eles consideram tudo isso fábulas, bobagens. Não se assuste com isso, porque sempre foi assim. Noé foi tratado assim. Noé, o que você diz e o que você faz não passam de bobagens. Isso nunca vai acontecer. O Ló, quando foi alertar os seus parentes ali, ou os seus futuros genros, eles disseram: Ló, você deve ser um palhaço. Você deve estar fazendo brincadeiras. O que você diz não pode ser levado a sério. Essas coisas são bobagens. Isso nunca vai acontecer. Aqueles moços não sabiam que dentro de poucas horas eles seriam consumidos pelo juízo de Deus. Não sabiam disso. Ainda que alertados, eles não aceitavam isso. Há um bloqueio na mente do incrédulo. E esse bloqueio é padronizado. Nós vemos isso nos homens dos dias de Noé, nós vemos isso nos homens dos dias de Sodoma, e nós vemos isso nos homens nos dias de hoje, e vemos isso nos homens dos dias em que o Senhor vai voltar. Nós percebemos isso. Vejam Lucas 17, vejam o versículo 26, vejam como esse padrão se estabelece, ele é fixo. Vejam o que diz aí o texto, Lucas 17, 26, fala assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A mesma coisa. Vejam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. É a rotina, é a mesmice, está tudo normal, não há nenhum sinal de nada. As coisas estão acontecendo como sempre aconteceram.
Nada vai mudar. Isso são invenções. Esse grande navio que está aí é uma imensa bobagem. Mas de repente, veio o dilúvio e destruiu a todos. Vejam a sequência, o Senhor Jesus se apega aqui a um outro episódio. O nosso episódio, ele diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Vejam, os dias de Ló também ele menciona que Sodoma, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A vida normal, sem problema nenhum. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. O mesmo modus operandi dos ímpios, o mesmo modo de agir de Deus, é repentino. E veja o versículo 30, que diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vai ser a mesma coisa.